sabia que muitas vezes nós ficamos doentes no inverno? Não é por falta de sorte, mas por falta de preparo. Sim, porque a natureza tem tudo que nós precisamos para cultivar uma boa saúde, porque a saúde nós cultivamos. É uma questão de preparação e prevenção em primeiro lugar. Fica comigo nesse vídeo porque eu vou mostrar hoje para vocês 12 plantas ou preparos, né? Eles estão misturados aí ao longo do roteiro, que nós sempre temos aqui em casa e que muitos deles têm aí na sua cozinha também e não está sabendo aproveitar, utilizar essas plantas ou esses preparos no auxílio da sua imunidade para que você possa passar essa época de frio com a saúde em dia, fortalecida e menos suscetível às gripes e resfriados. Inclusive, menos suscetível àqueles desconfortos que o frio deixa, né, a gente mais tenso, ombros doloridos, acaba gerando dor do pescoço, dor de cabeça. Muitas vezes não vem de uma gripe, está vindo da tensão que o frio causa. E nós podemos aliviar tudo isso com coisas simples e receitinhas que a gente faz na nossa casa. Então, vamos lá conhecer quais são esses 12 preparos que não pode faltar também aí na sua casa para enfrentar esse inverno. E nós vamos começar aqui por um deles, falando do gengibre, que por si só, né, tá aí uma planta que já é um kit de sobrevivência para o inverno, tá? Porque ele é anti-inflamatório, tem ação expectorante, isso porque ele tem uma atuação muito completa sobre o nosso corpo. Ele tem componentes antibacterianos, antivirais, expectorantes, né? Ou seja, ajuda a aliviar, né, a eliminar secreções. Tem também uma ação analgésica sobre a garganta, mas muito mais do que atuar sobre esses sintomas gripais, ele também tem uma ação termogênica, ou seja, ele aquece o nosso corpo de dentro para fora. Ele ajuda a melhorar a nossa circulação também. E existem inúmeras formas que você pode consumir e colocar ele na sua alimentação, que fica muito gostoso, né? Até como usando como um tempero, né? Por exemplo, fresco ali junto com o frango, fica muito bom. Mas você também pode estar utilizando ele como chá, fazendo um chá de gengibre com limão. Depois desse chá tá já amornadinho, você pode adoçar com mel e você vai estar consumindo ele regularmente. Tem diversas formas que você pode consumir ele, tá? Tanto do gengibre como de qualquer um dos outros que nós formos mencionar aqui, eu vou deixar na descrição para vocês algumas receitinhas, algumas formas que vocês podem utilizar, é um PDF que vocês podem baixar, aí vocês já têm receita, não precisam ficar preparando para anotar e nem o vídeo fica tão longo assim. Mas o importante é que vocês tenham o hábito de inserir essas plantas na sua rotina, no seu uso rotineiro, né, no seu dia a dia, que é dali que vocês vão extrair os benefícios. Os benefícios não vêm de você usar uma vez ou duas, principalmente quando você já está doente. Vão vir de você fazer o uso constante dessas plantas no seu dia a dia. E o próximo item da nossa lista é o alho, tá? O alho é uma das plantas mais estudadas pela ciência, isso porque ele contém a alicina, que é um componente que estimula o nosso sistema imunológico. Então, ele tem ação antibacteriana, tem vários outros benefícios, mas é essa ação de estimulante do nosso sistema imunológico que nós queremos aproveitar principalmente. A alicina tem um porém, ela se degrada se exposta ao calor, por isso que você utilizar o alho lá no seu feijão, por exemplo, não vai trazer esse efeito para a saúde que você está esperando. Nós precisamos preferencialmente consumir ele cru. Você pode utilizar em algum processo de fermentação, que ele vai estar cru ali, ou você pode ingerir diretamente. O interessante é que você esmague o dente de alho, né, ou corte ele, enfim, para que se inicie a ativação da alicina e, uma vez feito isso, uma vez esmagado o dente, aguarde antes de consumir cerca de 10 minutos, que é o tempo necessário para a produção dessa enzima. E o alho também pode entrar como componente de várias das nossas receitas para combater aí os sintomas das gripes e resfriados, como os xaropes, por exemplo. É um excelente componente para um xarope. Próxima da nossa lista é a cebola, muitas vezes subestimada porque ela está sempre presente na nossa cozinha, mas olha que bênção, né? Nós temos um excelente remédio, medicamento natural, sempre ali na nossa cozinha, muito acessível, que você também pode encontrar em qualquer supermercado. A cebola tem ação anti-inflamatória, antiviral,
contém enxofre, que também estimula o nosso sistema imunológico, e ela também tem uma ação expectorante bastante forte, que alivia a congestão, né? Então, também, né, inclusive nós já temos aqui no canal uma receita mostrando como você prepara aí um xarope de cebola, tá? Muito fácil de fazer e acessível para todos. Mas também vamos deixar mais algumas receitinhas sobre ela aqui na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? E os próximos da lista são os limões, certo? Independente de qual tipo vocês tenham acesso. O limão é muito conhecido por ser rico em vitamina C, o que por si só já é muito interessante nós incluirmos mais alimentos ricos em vitamina C agora no decorrer do inverno. Só que ele também é rico em flavonoides, limonoides e ele tem uma ação alcalinizante sobre o nosso organismo. E isso é interessante porque quanto mais alcalino estiver, né, o nosso organismo, menos favorável ao desenvolvimento de vírus e bactérias ele vai estar. E isso lembrando que a nossa alimentação, quando é muito errada, muito rica em ultraprocessados, fast food, né, aqueles alimentos pouco interessantes, eles vão aumentando a acidez do nosso organismo, que é o oposto do que nós precisamos, que seria torná-lo mais alcalino. Aumentar o consumo de limão nessa época é muito interessante e ele vai muito bem acompanhado desses outros componentes que a gente já comentou. O próximo item da nossa lista, na verdade, é um parzinho, são 2. E não é uma planta, tá? É um produto de origem animal, que são o mel e o própolis, certo? O mel tem ação antibacteriana comprovada, ele também tem uma ação cicatrizante sobre a mucosa da nossa garganta, por isso que ele vai muito bem em esses preparos, né, que a gente faz, sejam xaropes junto com chás, né, quando a gente não tá muito bem. Outro ponto interessante, você precisa sempre de um mel que seja não pasteurizado, ou seja, um mel cru, um mel não muito processado, tá? Então sempre pergunte da onde é o seu mel, de preferência compre em feiras que você vai ter acesso a um produto mais natural. E o própolis também tem uma ação antibacteriana muito forte. Uma curiosidade interessante para vocês, o própolis é o que as abelhas usam para selar ali as entradas da caixa delas, para que nada entre, nenhum vírus, bactéria possa entrar e se estabelecer ali dentro. O própolis é justamente isso, a gente sempre prefere utilizar o própolis verde, que é um própolis mais puro. E vocês podem utilizar ele de manhã cedo, preventivamente, né, como um shot matinal, é uma das opções, ou também podem agregar nos preparos que você forem fazer, né, de xaropes, nos chás também, né, você pode utilizar até mais de uma vez por dia. E voltando às plantas, nós temos aqui na forma desidratada, na forma seca, o guaco, tá? O guaco, que é uma das plantas reconhecidas pelo Ministério da Saúde como tendo uma ação expectorante, uma ação benéfica sobre o nosso sistema respiratório. Então, ele ajuda a aliviar, inclusive, os espasmos, né? Ou seja, aquela tosse seca, aquela tosse, principalmente que atinge à noite, né? Aquela tosse noturna. O guaco é muito interessante para aliviar, então recomendado aí em casos de bronquite, em diversas enfermidades que atinge o nosso sistema respiratório. Você encontra ele seco assim para comprar em lojas de produtos naturais, até mesmo pela internet, tá? E se você conseguir com alguém uma mudinha, você pode cultivar ele na sua casa mesmo em vaso, tá? Ele é uma trepadeira, você precisa conduzir ele, mas cabe sim ser cultivado até num vaso. E aí você tem sempre fresco para estar utilizando. A nossa próxima planta também está aqui seca, até porque essa é muito difícil de nós conseguirmos cultivar em casa, que é o eucalipto. É uma árvore, fica de um porte muito grande, né? E as folhas do eucalipto, elas têm uma ação broncodilatadora muito considerável, tá? E não só dos brônquios, né? Não só broncodilatadora, ele alivia toda a congestão. Então, seios da face, quem tem problema com sinusite, né? Fica muito inflamado, com muita dor de cabeça por conta disso. A melhor forma de a gente aproveitar os benefícios dele é através da inalação. Então, preparamos um chá bem forte e respiramos aquele vapor. Lógico que você tem que fazer isso num ambiente fechado e depois ir para a cama, você não pode fazer em outros horários do dia, tá? Ele vai descongestionar, vai ajudar a aliviar todos esses sintomas de congestão que você porventura esteja sentindo. E no 8º lugar da nossa lista, eu deixei na verdade 2 plantas e não uma.
que são o tomilho ou a sálvia, tá? A sálvia agora eu não tenho aqui para mostrar para vocês. Vocês podem utilizar qualquer uma das duas, se vocês tiverem as duas, utilizem as duas. O tomilho, ele é rico em timol, que tem uma ação expectorante muito interessante. É muito bom também, complementando, né? Para quem tem problemas com bronquite, tosse, né? Ele vai ajudar a aliviar todos esses sintomas. E a sálvia, por outro lado, contém também o ácido rosmarínico e tem uma ação antisséptica, né, sobre as mucosas da nossa garganta e principalmente ali das amígdalas. Então, quem sofre bastante com a amígdala inflamada, a sálvia talvez seja aí o componente mais interessante. E esses dois você pode estar utilizando em chás de forma isolada, complementares ou até junto com algum desses outros componentes que nós já citamos antes. E o próximo é a cúrcuma ou açafrão da terra, certo? Esse é um dos anti-inflamatórios mais poderosos que existem, um dos mais estudados também. E ela é muito interessante porque ela tem uma ação imunomoduladora sobre o nosso organismo, ou seja, ela vai estimular o nosso sistema imunológico quando ele estiver muito fraquinho e precisando de um upgrade, né? Mas também vai dar uma freada nele quando ele estiver atuando em excesso e produzindo muito muco, né, muita secreção, e ela também tem uma ação termogênica sobre o nosso organismo. Agora o interessante, né, o que é, né, o principal componente da cúrcuma é a curcumina, é ela que nos traz todos esses benefícios, mas também é um componente de difícil absorção pelo nosso organismo. Por isso sempre é interessante que a gente consuma ela combinada com uma fonte de pimenta do reino, no caso, né, com a pimenta do reino, ou com uma fonte de gordura também, que também potencializa a absorção da curcumina, tá? E uma forma maravilhosa de se consumir ela no inverno é naquela receita, né, do tradicional leite dourado, que você vai consumir ela com um pouquinho também de gengibre, um pouquinho de pimenta ali, num leite morninho, adoçado com mel, seja leite animal, leite vegetal, tanto faz, aquele que for da sua preferência, tá? E você consome antes de dormir. É uma forma incrível de nós estarmos colocando esse produto no nosso organismo. Mas nós já temos aqui outros vídeos e receitas, enfim, sobre a cúrcuma que vocês podem estar consultando na nossa playlist de plantas medicinais. E o 10º lugar da nossa lista vai para o alecrim, certo? Seja na versão seca desidratada, seja na versão fresca. Ele vai muito além de um tempero e ele tem uma ação que pouca gente conhece. Ele ativa a nossa circulação, ele ativa as partes periféricas do nosso corpo. Então, lembra que eu falei lá no começo? Pés gelados, mão gelada. O alecrim é um auxiliar para nós estarmos ativando o metabolismo porque ele tem essa ação. E como que você vai consumir ele? Pode consumir como chá, mas uma forma que eu adoro fazer o alecrim é no escalda-pés. Eu tenho esse problema, né, dos pés mais gelados. Meus pés ficam muito gelados no inverno. Então, à noite, antes de dormir, um escalda-pé ali com algumas folhas de alecrim, um pouquinho de sal grosso, uma aguinha morna para quente, o tanto que a gente consegue aguentar. Coloca os pés dentro, deixa uns minutinhos assim até esfriar a água. Aí a gente vai para a cama, né? Então, alivia, melhora a nossa circulação e ajuda inclusive a relaxar um pouco e diminuir aquela tensão que o frio traz sobre o nosso organismo. Claro que na nossa lista não podia faltar aqui a nossa erva cidreira brasileira, que inclusive quem assistiu o nosso último vídeo viu aí um xarope que nós elaboramos com ela, mas ela vai muito além do xarope, né? Os benefícios dela vão muito além da utilização num xarope ou nos chás, né? Isso porque ela tem uma ação relaxante sobre o nosso sistema nervoso central muito interessante. Então, como a gente falou, no inverno a gente fica mais contraído, mais tenso, isso vai aumentando as dores, né? A gente consumir um chazinho desse antes de dormir tem uma ação calmante, relaxante sobre o nosso corpo, vai auxiliar também ali no nosso sistema imunológico, claro, mas vai ter principalmente essa ação de nos relaxar, aliviar essas tensões, né? Junto com o nosso escalda-pés, é uma preparação ótima para nós irmos dormir relaxados. E chegamos na posição número 12 da nossa lista, mas não vá saindo do vídeo assim que ver qual que é esse item, tá, pessoal? Porque nós temos uns extras, eu coloquei alguns a mais, que vão um pouco além de plantas e que nos auxiliam demais, tá bom? Então, o número 12 da nossa lista são
as mentas, né? Toda a família das mentas, qualquer uma delas que você tiver acesso. Pode ser inclusive, como eu tenho aqui, ó, o óleo essencial, né? A menta piperita. Isso porque a menta tem, o mentol, né, presente nas mentas, tem uma ação descongestionante muito rápida e eficaz sobre as nossas vias respiratórias. Desde você pingar umas gotinhas do óleo essencial na mão e respirar, isso já vai aliviar, tá? Você também pode utilizar em difusores, você pode fazer uma inalação com a menta também semelhante à do eucalipto e isso vai descongestionar as suas vias respiratórias, alivia muito também as dores de cabeça, seja por tensão, né, aquelas dores tensionais que a gente mencionou há pouco, mas também aquela dor causada pela sinusite, que você, quando está com a congestão dos seios da face, esse alívio, essa ação de expectoração que ela tem, vai melhorar muito esse quadro. E chegamos aos extras. E vocês lembram que eu falei no começo do vídeo que tudo é uma questão de hábito, nós precisamos ter o hábito de consumir produtos mais saudáveis? O principal deles são os probióticos, os fermentados. Isso porque eles são alimento para as bactérias boas do intestino. Os estudos já comprovam que todo o nosso sistema imunológico ele é modulado através do nosso intestino. Então, se o nosso intestino não estiver saudável, o nosso sistema imunológico não vai estar saudável, ok? Por isso, essa é uma ação de prevenção, tá? E de tratamento também, mesmo que você já esteja doente. Já temos aqui no canal diversas receitas de prebióticos, seja para consumo, né, de vegetais fermentados, ou bebidas probióticas para você estar ingerindo e melhorando seu sistema imunológico. E o próximo item da nossa lista de extras são as especiarias, ou seja, são vários itens, tá? Eles são complemento para as outras receitas que nós vamos fazer e cada um deles tem benefícios diferentes para o nosso organismo. Então a canela, por exemplo, tem uma ação termogênica muito interessante para ajudar também a melhorar a nossa circulação, entre outras coisas. O cravo da Índia tem uma ação analgésica muito interessante, principalmente quando a gente está tratando de quadros ali, como por exemplo, uma inflamação de garganta, uma dor de garganta. E agora vamos ver os menos conhecidos. O anis estrelado, por exemplo, ele tem uma forte ação antiviral. Inclusive o componente dele, o shimiko, é um dos ingredientes utilizados no Tamiflu, que é aquele remédio para tratamento da H1N1. E essa daqui é uma noz moscada, tá? Acho que é ainda menos conhecida que o anis estrelado. Ela tem uma ação levemente sedativa sobre o nosso sistema nervoso e relaxante também. Então, mais um componente interessante aí para aquele nosso chazinho noturno. E essa foi a nossa lista. Não deixe de baixar na descrição ali as receitas e também as informações principais aqui sobre as plantas. Eu falei bem rapidamente de cada uma para o vídeo não ficar muito longo. Eu espero que essas plantas já façam parte da sua rotina, mas conta aí pra gente nos comentários se você utiliza, se você conhecia, se alguma delas foi uma surpresa para você. E esperamos vocês aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!